Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo o presidente do Procon RJ, o advogado Cássio Coelho. Doutor Cássio, eu primeiro quero agradecer muito o prestígio da sua presença aqui. Há muito tempo que eu gostaria de estar batendo esse papo aqui no nosso Fala Baixada e a oportunidade chegou. Então, estou muito agradecido, muito honrado com a sua presença aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, Mauro. Obrigado aí pela oportunidade. Eu falo no meu nome e em nome de toda a minha equipe do Procon RJ, oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho e podendo passar informações aqui para os consumidores. Pois é, eu quero começar o nosso bate-papo pontuando aqui que na sua gestão, um dos pontos que o senhor fez questão de acentuar desde os primeiros dias é que o Procon precisava trabalhar em equipe. E isso, notadamente, o senhor tem conseguido ao longo do tempo. E o Procon, se eu estiver errado, o senhor me corrige, vem se transformando a cada dia num órgão orientador, não só dos consumidores, mas dos fornecedores também. É verdade isso? Isso, é verdade. Desde o início da nossa gestão, eu preparei a equipe para uma orientação não só dos consumidores, que está dentro da nossa atribuição, mas também dos fornecedores. Porque o Procon, além da atribuição de proteção e defesa do consumidor, você também tem a atribuição, né, de promover o equilíbrio na relação de consumo. Então, para fazer esse equilíbrio, é importante também orientar o fornecedor, né? Porque muitas vezes o fornecedor não conhece o direito do consumidor, grande parte dos consumidores, principalmente os mais simples, né? Os mais humildes, os fornecedores, desculpe, e às vezes eles erram por desconhecimento, né? Por não conhecer o direito do consumidor, às vezes praticam uma violação, né? Desconhecendo, não entendendo que aquilo ali é um erro, né, que vai contrariar o Código de Defesa do Consumidor. Acontece também do fornecedor, do fabricante, usar de uns mecanismos que a gente, olhando mais detidamente, fica claro que está uma tentativa, e às vezes muito bem sucedida, de enganar o consumidor. Por exemplo, as embalagens. A gente vê medicamentos pequenininho assim, numa embalagem, numa caixa grandona. Isso está lesando o consumidor. Sim. Qual é a classificação? Classifica como a intenção de enganar o consumidor? Uma obrigação do fornecedor é passar informação clara e precisa para o consumidor, né? Ele não pode ter uma informação na embalagem que o consumidor não possa estar ali lendo, entendeu? E não está chamando atenção para o consumidor. E, ultimamente, até, alguns consumidores vêm reclamando que as embalagens vêm diminuindo, né? Ele estava acostumado a comprar um certo produto, hoje tem uma quantidade menor. Então, a gente vem notificando as empresas para que alerte o consumidor, né, que esse produto modificou, ele chame atenção na embalagem realmente do conteúdo que está sendo vendido. Isso é fato. Eu sou consumidor de um produto chamado polenguinho, aquele queijo processado muito gostosinho. De um tempo para cá, o polenguinho ficou mais fininho. Isso e o preço não baixou. Um outro também, aquele polvilho antisséptico granado. Antigamente ele demorava a acabar. Aí lá, a engenharia de produtos lá, resolveram deixar os buraquinhos maiores. É claro, quando você vira um buraquinho maior, sai muito mais produto do que aquele antigo. Isso não chega a se constituir crime, não é isso, né? Não, é assim, a empresa ela tem o direito, né, de vender a quantidade que está dentro da estratégia do mercado dela. Mas o que é importante é ela informar isso ao consumidor, né? Ela vai passar a vender um produto com menor quantidade, no mesmo tamanho da embalagem, ele tem que colocar ali, chamando a atenção do consumidor, né, no entender do Procon,
que aquela quantidade praticamente mudou, principalmente quando há mudança, né, dessa estratégia de mercado. Então isso acontece em vários produtos, né? A gente vem recebendo reclamações e acaba induzindo o consumidor a comprar, entendeu? Achando que está comprando um produto com a mesma quantidade, né, ou com uma quantidade maior. Né? Só quer ver, o medicamento de uso contínuo, o nome já diz que é de uso contínuo. O paciente precisa tomar aquele medicamento todos os dias. Aí a caixa é com 15 comprimidos. Pô, como é que eu vou usar continuamente, quer dizer, 30 dias do mês? Eu preciso comprar 2 caixas para atender a determinação médica que é de uso contínuo no mês. Aí a embalagem vem, um tubo grande com 15 comprimidinhos, assim, pequenininho. Bem abaixo do que cabe naquela embalagem. Sim. Mas o nome já diz, né? Medicamentos de uso contínuo. Isso é uma forma que a indústria enxerga para lesar o consumidor. Não, muitas vezes a empresa vai no limite daquilo que é legal, né? Ela vai no limite daquilo, claro, com uma estratégia de venda. Mas ela tem a obrigação de deixar claro e expresso para o consumidor quanto à quantidade, né, o conteúdo, né, a fórmula, no caso dos medicamentos, aquilo ali tem que deixar bem claro ao consumidor para não se caracterizar uma publicidade enganosa. Agora, o senhor tem potencializado muito um setor lá do PROCON, que é a fiscalização. Fiscalização, colega de turma de orientação. E aí as pessoas podem se orientar por telefone, por mídias sociais. Como é que ela faz para falar com o PROCON? Ela precisa ir pessoalmente? Não? O PROCON tem um atendimento presencial, né, que é na sede do PROCON, na Avenida Rio Branco 25, 5º andar, que é o setor de atendimento. A gente tem também as redes sociais do PROCON. A gente tem um posto avançado em Caxias, né, em São João também, e em Bangu. Né? E esses postos presenciais, eles estão ali não só para receber reclamação do consumidor, mas também orientar. Né? Porque muitas vezes, o consumidor, às vezes, ele pode achar que está tendo uma violação, que ele está sendo prejudicado e tudo, mas às vezes aquilo não está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Não seria uma ilegalidade. Então o PROCON também está ali para orientar isso. Empresas aéreas são alvo, principalmente nesse período de férias, alvo de muita reclamação por parte de consumidores, doutor Cássio? Sim. Nessa época de temporada aí, alta temporada de férias, né? Elas sempre têm muitas reclamações sobre as empresas aéreas nesse período. E né? São aplicadas multas ou advertências? São Como é que é o procedimento? Tem processos em face das companhias aéreas. A companhia aérea ela tem que dar uma assistência ao consumidor quando tem um cancelamento do voo, quando tem um atraso. Então ela tem um tempo, ela tem um prazo para poder informar o consumidor sobre o atraso, sobre o adiamento do voo, sobre o cancelamento do voo. Né? Justamente para o consumidor não chegar no aeroporto e ficar ali, né, perdendo seus... Até para ele avisar sobre os compromissos dele, que ele não vai poder chegar. Então tudo isso tem um prazo para que a companhia aérea execute. Né? E se isso não for feito, né, a empresa ela pode ser autuada, pode abrir um processo contra ele. Até assistência material, dependendo do caso, né, se o cancelamento do voo for muito em cima da hora, ela tem a obrigação de dar assistência material, da internet para o consumidor, e muitas vezes o consumidor não sabe disso. Né? Essa falta de desconhecimento por parte do consumidor é uma luta da sua gestão? Sim. Né, a gente procura muito divulgar através de cartilhas, né, educativas sobre o direito do consumidor, né, sobre crimes virtuais também, né, que está muito intenso nos últimos tempos. E a gente procura orientar ao máximo. A gente ainda entende que grande parte dos cidadãos não conhece o direito do consumidor, assim como também os fornecedores, principalmente os fornecedores mais simples. As empresas maiores, elas normalmente têm um departamento que cuida dessa relação com o consumidor.
Mas é por questão de resguardo ou ela prefere cuidar da relação com o consumidor para evitar um conflito com os órgãos fiscalizadores, entre eles o PROCON, é isso? Elas trabalham, inclusive, com essa relação do consumidor, que ela sabe que isso é positivo para ela, né? Se você vai, por exemplo, um supermercado, né? Dois supermercados grandes, aquele que atende o consumidor, respeitando o consumidor, atendendo o consumidor melhor, ele vai ter a seu favor essa propaganda, né? Essa publicidade. Então eles investem nisso, inclusive para evitar demandas no PROCON, né? De ser aplicada uma multa, né? Hoje a multa do PROCON pode ser de R$800 a 13 milhões. Então ninguém quer receber uma multa dessa. E até evitar uma demanda judicial. Então as empresas elas já têm um trabalho preventivo, né? Então as grandes empresas de viagem, né? Concessionárias de serviço público, bancos principalmente, também empresas de telefonia, elas têm um departamento estruturado que trata do consumidor, porque são muitos usuários também. O senhor considera ético que uma empresa grande, ou por exemplo, uma concessionária que atende o público, como um aeroporto, por exemplo, o aeroporto do Galeão, aqui no Rio, Santos Dumont, ela estabelecendo parcerias com o PROCON, para o PROCON se estabelecer lá na área do aeroporto. Isso não quer dizer que o PROCON vai beneficiar a empresa ou o aeroporto de alguma maneira. Isso já acontece? Parcerias não governamentais com o PROCON no intuito de orientar o consumidor? Existem ações não definitivas, né? Sim. Às vezes, em determinado momento, o PROCON faz um trabalho lá no aeroporto, né? Recentemente agora, o PROCON municipal fez até uma ação lá, ceder um espaço para que eles orientassem os turistas, né? Nacionais e estrangeiros ali no aeroporto. Eu acho que é uma parceria interessante, é um trabalho muito importante. A gente tem um trabalho aqui também, dentro do PROCON, que foi criado na nossa gestão, que é o grupo de atendimento ao turista, né? E nós fizemos uma cartilha em 3 idiomas sobre os principais dicas de direito do consumidor, que a gente vem distribuindo isso em aeroportos, hotéis, vamos distribuir agora no Carnaval, né? Justamente para poder orientar o consumidor, em especial o consumidor turista, né? O Rio de Janeiro tem um potencial turístico muito grande, então é muito importante o PROCON estar presente nisso, até para o consumidor ele se sentir acolhido, ele saber que tem um órgão, uma instituição que ele possa recorrer no momento de dificuldade. E tem gente preparada para atender o consumidor externo, né, o turista. Sim, o PROCON criou esse grupo, PROCON Tour, o nome do grupo, foi na nossa gestão, criamos essa cartilha e nós tivemos a oportunidade, né, de contratar servidores que falam fluente inglês, outro fala francês. Então essa equipe ela fica destacada para trabalhar principalmente na alta temporada. Essa equipe vai trabalhar agora no Carnaval, na Marquês de Sapucaí, e também de plantão para atender outros desfiles de bloco, né? Outros eventos do Carnaval. Estou conversando aqui com o presidente do PROCON RJ, o advogado Cássio Coelho. Doutor Cássio, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo, propor que no segundo bloco nós possamos falar dessas campanhas que o PROCON frequentemente comanda, que é, por exemplo, volta às aulas, orientando consumidores e fornecedores, o Natal, o Ano Novo e o dia a dia da nossa gente. Pode ser? Claro. Daqui a pouco, bem rapidinho, a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu
Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora toca aqui. 96 FM. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o Dr. Cássio Coelho, presidente do PROCON. O PROCON proativo tem sido um jeito, uma marca da sua gestão? Ô Mauro, a gente tentou ser, desde 2019 para cá, agir de forma mais proativa possível. Nós conseguimos bater todos os recordes de atendimento, de fiscalização, das ações de mutirão do PROCON, de mutirão de renegociação de dívida. Só em 2023 aqui, agora, nós atendemos mais de 180 mil pessoas. 180 mil? Mil pessoas no ano inteiro, né? Foram aplicadas mais de 37 milhões em multa. Então a gente tenta realmente estar muito presente, né, junto à população, às ações de rua, né, as ações também de tentar ajudar a população, né, de orientação, né, sempre presente. As multas aplicadas, atendendo à própria Constituição Federal, né, o nosso ordenamento jurídico, sempre cabem recursos. Existem empresas que não recorrem, resolvem admitir de plano o erro e acertar e resolver logo no começo do questionamento? Sim, tem empresas que preferem agir dessa forma, né, fazem o recurso administrativo, né, e quando não tem sucesso, aí resolve fazer o pagamento, do que ampliar esse prazo e vai aumentando, né? Se a multa, por exemplo, for para dívida ativa, ela tem um acréscimo do valor. Se ela for judicializada, também tem outro acréscimo. Então, às vezes, a política da empresa é matar aquele problema ali, entendeu? O PROCON mantém, então, uma Câmara revisora, né, apreciadora de recursos? Sim, nós seguimos, né, o procedimento legal previsto numa lei estadual que regula isso. Então, o fornecedor ele tem o direito a fazer a sua defesa, né, em primeira instância, e aplicada a sanção, ele pode fazer ainda recorrer para a segunda instância administrativa do PROCON. Então, tem toda ali a ampla defesa administrativa para não ter problemas futuramente de alguma nulidade, de algum recurso na justiça. A gente tem até na justiça, nas ações de anulatórias, 99% de êxito, justamente porque a gente segue ali a formalidade do processo administrativo de forma inteira, entendeu? Doutor Cássio, o senhor é um dos poucos casos em que governo que sucedeu um outro governo manteve no cargo um profissional ou um presidente de uma autarquia ou às vezes até um secretário de Estado, que é o seu caso, que vem do governo anterior ao do atual governador Cláudio Castro. Desde da sua manutenção, o senhor tem se sentido prestigiado pelo governo que eu digo, pelo governo num todo, né? Não só o governador, mas toda a estrutura governamental? Mauro, eu acho que foi feita uma avaliação, né, na mudança de governo, né, dos nossos trabalhos lá junto ao PROCON, e resolveram fazer a manutenção da administração do PROCON, que estava dando certo, até pelos números, né? O PROCON ele tem um sistema que é vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor, que você tem ali os registro de reclamações, registro de audiências, registro de denúncias, registro de processo. Então, ali demonstrou a nossa atuação do PROCON, entendeu? Então, acho que em cima dessa análise, o governo resolveu permanecer com a equipe, né? Não é um trabalho só meu, é um trabalho de toda a equipe. E, assim,
E eu acho a equipe também formidável do PROCON, tem excelentes técnicos, e eu acho que a gente vem tendo sucesso por causa disso. O senhor se classificaria como um presidente ouvinte, mais ouvinte do que falante? A gente vê no serviço público muitos faladores e poucos fazedores, o senhor concorda? Principalmente no serviço público de todos os níveis, quer do municipal, vai do municipal ao federal. Muitos faladores e poucos fazedores. Isso é a parte dos fazedores, é isso? Eu sou mais de trabalhar mesmo, né? É claro que a gente tem uma demanda da imprensa muito forte pelos serviços que são feitos no PROCON, né? E a gente não pode deixar de atender, que até é uma ajuda para poder orientar o cidadão, né? Dando dicas, passando serviços. Agora, eu sou muito de equipe. Eu sou muito de trabalhar com equipe, eu me reúno, eu ouço, eu decido em grupo, entendeu? Então, acho que esse meu jeito de administrar foi um jeito que até agora deu certo. Então, eu prefiro tocar assim. A gente acompanha ações do PROCON junto com outros departamentos, né? A Polícia Civil, o INPI. Na fiscalização aos postos de gasolina, né? Quando o PROCON ou quanto uma ação conjunta decide pelo fechamento do posto de gasolina por reiteradas vezes venderem gasolina, combustível adulterado, é triste quando a gente assiste aquele posto que foi fechado em razão de vender combustível adulterado, meses ou anos depois ele está sendo reaberto e com o amparo da própria legislação, mudou de nome os donos, mudou de nome a razão social. O senhor acha que onde foi encontrado um posto de gasolina flagrantemente vendendo combustível adulterado, naquele local não deveria existir mais posto de gasolina ou não? Assim, isso não cabe verdadeiramente ao PROCON, né? O PROCON, assim, ele faz uma fiscalização intensa nos postos de combustível, acho que você vem observando aí, né? E aquelas bombas que elas estão irregulares, ou seja, estão colocando quantidade de combustível menor daquilo que você está pagando, ela é interditada, né? E o posto ela é obrigado a regular isso. Naqueles postos que não têm autorização da ANP, eles são interditados por inteiro, né? A gente já encontrou posto, agora recentemente, numa fiscalização, posto vendendo metanol, né? Que é um produto que faz mal à saúde das pessoas e estraga completamente o veículo. Então, assim, essas aberrações a gente vem interditando os postos. Agora tem um processo legal, né? Se o empresário vai comprar aquele espaço, vai montar um outro posto com outra bandeira, aí já foge o controle do PROCON. O PROCON, ele fez na nossa gestão um convênio com a ANP, né, e com a Polícia Civil. Nós agimos, às vezes sozinhos, às vezes trabalhamos em conjunto, atendemos as solicitações para cooperar também com a ANP, e a gente vem fazendo esse trabalho constantemente. É aquilo que eu falo, o PROCON, ele trabalha no equilíbrio da relação de consumo. Você imagina se não existisse isso, né? Como ficaria isso? Entendeu? E as multas são pesadas. O senhor concorda que o caso do Código de Defesa do Consumidor já está na época de ser revisto, de ser feita uma revisão, uma atualização dele, para contemplar também os crimes cibernéticos? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem aproximadamente 37 anos, se eu não me engano, né? Ele não é tão antigo assim. Mas, realmente, a questão dos crimes virtuais, que a gente consegue aplicar o Código de Defesa do Consumidor, é uma situação que o PROCON precisa, a cada vez mais, estar se atualizando, entendeu? Fazendo capacitação, né? Orientando a população, né? Porque, por exemplo, essas fraudes virtuais, elas são muito rápidas, né? Então, a gente está sempre orientando os tipos de fraude, as fraudes novas, a gente está sempre colocando isso na rede social,
sempre colocando isso na imprensa para poder alertar o consumidor, porque a única forma do consumidor se livrar desses golpes é a orientação. Entendeu? Porque eles vão se aperfeiçoando cada vez mais. Às vezes eles estão amparados em legislações que não são a nossa, fora do Brasil. A empresa não é daqui, né? O caso de compra de ingressos, por exemplo, de shows internacionais, onde o cambista, isso o senhor já tem falado várias vezes, né? Preste atenção no cambista. Sim. Olha onde é que você está comprando, a origem. Muita gente continua desafiando as orientações do PROCON e continua comprando. Sim, se as pessoas não caíssem no golpe, eles não estariam aplicando cada vez mais esses golpes e se aperfeiçoando, né? No início, quando eu entrei no PROCON, você tinha os segmentos mais reclamados: banco, empresa de telefonia, né? E concessionária de serviço público. Hoje um dos segmentos mais reclamados junto com esses segmentos é o e-commerce. Olha. Né? Então, principalmente da pandemia para cá, o e-commerce está no topo da lista do segmento mais reclamado. E com isso vem os golpes virtuais. Né? Então é muito importante. Consumidor, às vezes o consumidor vai reclamar lá no PROCON, muitas vezes, e a empresa não existe, porque ele já caiu no golpe. Ele está achando que vai abrir um processo contra a empresa não existe mais. Né? Ele foi na rede social, comprou numa empresa que ele não conhecia, não pesquisou, né, a origem daquela empresa, e o consumidor tem ferramenta na internet para fazer essa pesquisa, né? Não fez, comprou ali e não entregaram o produto. Isso acontece muito. É a compra por impulso ou é pelo menor preço? Menor preço, o que seduz o consumidor? O que seduz a publicidade. Mais? Né? Ele bota aquela foto do produto bonito com um preço um pouco menor e é ali que o consumidor ele vai e compra. Entendeu? Então é muito importante pesquisar a origem da empresa. Né? Estou conversando aqui com Cássio Coelho, presidente do PROCON RJ. Quero pedir licença por mais alguns segundos para o nosso outro bloco. E no terceiro e último, propor, presidente, falar do PROCON do futuro. Daqui a pouco você vai saber aqui no Fala Baixada, que é o programa que defende você. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. 96 FM. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o Dr. Cássio Coelho, presidente do PROCON RJ. Dr. Cássio, as concessionárias dão muito trabalho lá ao nosso PROCON, não? Muitas reclamações? São muitos usuários, né? Então tem muitas reclamações. Mas as de energia ou de água, igual? Todas elas, né? Atualmente mais a de energia por causa desses fenômenos, né, de chuva, calor e tudo mais, tem dado realmente muito problema. As concessionárias de serviço público, juntamente com os bancos, conforme eu falei, e as empresas de telefonia e internet, elas estão no top de reclamações e agora as de e-commerce também. Então, assim, o PROCON, o que ele tenta fazer para minimizar isso? O PROCON
fez um convênio com essas empresas, então tem um funcionário de cada empresa dentro do PROCON. Então, você, Mauro, vai fazer uma reclamação, chega lá a reclamação, o servidor do PROCON já vendo que houve uma falha na prestação de serviço, já vai no funcionário da concessionária, entendeu? E tenta resolver aquilo na hora, né? Então, tenta matar o problema ali. Então, tem um percentual grande de solução. Às vezes, a empresa contesta, ela acha que ela não está errada, aí o processo segue, é marcado uma audiência de conciliação. Mas a gente consegue resolver muita coisa assim, e às vezes, quando tem um problema num determinado local, numa determinada região, por exemplo, está sem energia, a equipe do PROCON vai ao local, entrevista os moradores, faz um auto de constatação, aí nesses casos a gente abre um processo administrativo, né, para a empresa ter o direito de se defender, né, logicamente. E é bom para todo mundo, né? E aí algumas vezes ela é multada e a multa é pesada. Agora, no nosso estado do Rio de Janeiro existem 92 municípios. O PROCON municipal, né, que o município pode estabelecer, né, e atuar naquela área ali, na maioria, em boa parte dos municípios, inexiste. Por que acontece isso, doutor Cássio? É o seguinte, o PROCON ele faz parte do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Sim. Que tem a Defensoria, tem o Ministério Público, tem a Delegacia do Consumidor, tem a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, da Alerj, né? Agora com a recém-criada Secretaria de Defesa do Consumidor Estadual. Então, assim, essas instituições compõem o Sistema Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. E os municípios, os PROCONs municipais também fazem parte. Os municípios eles têm autonomia para criar o seu PROCON. Mas isso é um grande desafio, né? Não é só um desafio do Estado do Rio de Janeiro, é um desafio nacional, né? Porque dos 92 municípios, só temos 30 municípios que têm PROCON. Só 30? Só 30. E muitas vezes é um PROCON que não está tão estruturado, né? Às vezes tem só o atendimento, não tem o processo administrativo sancionatório, que pode penalizar a empresa, não tem a fiscalização, depende de funcionário, depende de uma estrutura, depende de um ordenamento de uma legislação, entendeu? Então, isso é um grande desafio, tanto para o Estado quanto para o Brasil. A gente tem estados também com essa deficiência. E é muito importante, você vê municípios grandes, né, um número de habitantes considerável, que não tem o PROCON. E aí, muitas vezes, principalmente aquele consumidor que não está inteirado, interagindo ainda com o mundo digital, ele é obrigado a ir na sede do PROCON para poder agir. Muitas vezes desiste de tomar uma providência. Mas isso aumenta por causa a estatística negativa do próprio PROCON, né? Sim, assim, a dificuldade é isso. O que a gente tenta minimizar? Fazendo ações nesses municípios. De captura, né? Sim. Fomos outro dia para Casimiro de Abreu, por exemplo, para poder atender a questão de falha no fornecimento de energia da Enel, né? E aproveitamos, colocamos lá a serviço o setor de atendimento do PROCON para atender várias demandas. Então a gente procura fazer isso, mas o ideal é que cada município tenha o seu PROCON, né? É claro, proporcional à quantidade de habitantes. Agora, o PROCON do futuro, qual é a sua perspectiva? É que ele seja mais veloz do que é? Acho que mais veloz é difícil. Mas qual é a sua ideia? Assim, ou o futuro do PROCON já chegou? As demandas sobre relação de consumo, elas são infinitas, né? Sim. O PROCON pode estar produzido bem, mas sempre terão muitas demandas, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio é o mundo digital, né? Você tem que aprender a fiscalizar o e-commerce, os sites, né? Porque a velocidade é muito rápida, né? Então, isso depende de uma capacitação de servidores, né? Educação dos consumidores também, né? E eu acho que, principalmente, fiscalização nos e-commerce. Acho que tem muito site que não cumpre ali, não tem o CNPJ do site, não tem os dados, e eles ficam navegando ali, trabalhando, vendendo, né?
sem uma fiscalização adequada, às vezes para tirar esse site do ar, é todo um procedimento que é longo, né, que a gente não consegue acompanhar o tempo. Você mesmo falou aí sobre fraudes virtuais, sobre o cambismo virtual. Tivemos um grande evento aí, que uma empresa hospedada lá na Suíça conseguiu comprar uma quantidade enorme, usando o CPF de várias pessoas, né, que isso está sendo investigado ainda. Eu não posso afirmar, mas para comprar cada ingresso tinha que ter um CPF, foi utilizado vários CPFs. E aí os ingressos acabaram, muito procurados, acabaram logo em seguida, horas depois, e essa empresa começou a oferecer na internet os ingressos. Que não existiam mais. 3 vezes o preço. Olha isso. Né? 3 vezes vezes o preço. Né? E alguns sites também oferecendo ingressos, que a pessoa chegou ao local, né, foi lá verificar, fazer a autenticação, não era o ingresso autêntico. Entendeu? Então a gente até orienta, a gente tem recebido grandes eventos no Rio de Janeiro para que os consumidores comprem nos canais oficiais. Agora, doutor Cássio, para a gente poder pensar num consumidor do futuro, seria interessante que o PROCON ou governos de todos os níveis, né, pudesse transformar a legislação de defesa do consumidor numa matéria de sala de aula mesmo, desde criança o consumidor já ir crescendo, entendendo seus próprios direitos. Seria interessante isso? É muito interessante, né? Porque acaba ficando muito restrito às faculdades de direito, né? Então, se pudesse ser aplicado isso, né, fora das faculdades de direito, em outros lugares, até mesmo no segundo grau, né, já no início da educação, eu acho interessante. A gente tem uma meta, né, de fazer no PROCON a escola de defesa do consumidor. Boa. Vamos ver se a gente vai conseguir. Que aí a gente vai capacitar, além dos servidores do Estado, os servidores municipais, os fornecedores que queiram também participar, né, que queiram abrir um negócio, os consumidores que tenham interesse, fazer palestras em faculdades, tudo em colégios também. Isso tudo ajuda, né, ao cidadão a entender o direito do consumidor, que é tão importante para a cidadania, né, e até para o desenvolvimento, né. O Estado, né, o município que não tem um polo de consumo forte, ela tende a não ter um desenvolvimento, né? Claro que você precisa de indústria, você precisa de produção, mas você precisa também, no meu entender, de um polo de consumo forte. Por enquanto, o PROCON criou um mecanismo mais recente, mais veloz, de recebimento de denúncias, que é o WhatsApp. Esse mecanismo já está sendo muito utilizado pelos consumidores? Muito, né? Porque tem a possibilidade de juntar vídeos, né, fotos, ele pode fazer o relato ali, e isso já ajuda muita gente, né? Mas é um WhatsApp usado mais para denúncia, né? Sim. Se o cidadão tem um problema individual com alguma empresa, aí ele tem que fazer um registro, uma reclamação, que é diferente. Ele pode fazer também online, pelo aplicativo, pelo PROCON online, pode fazer presencial, mas aí ele tem que juntar a documentação dele, né, a identidade, o CPF, comprovante de residência, juntar o contrato, o boleto ou uma nota fiscal, explicar tudo o que aconteceu, porque aquilo ali vai virar individualmente um processo administrativo. Como eu falei, que pode gerar uma multa ou pode gerar também uma conciliação, um acordo. A denúncia já é diferente, já é uma questão mais coletiva. Não quer dizer que o consumidor não pode fazer individualmente uma denúncia, mas a denúncia ele não precisa nem se identificar. Ele pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, né? E aí, passei ali e vi um posto de combustível com uma publicidade enganosa. Eu passei no supermercado, fui fazer compra, vi lá que estava vencido, né, um determinado produto. Ele pode fazer uma denúncia ali, não se identificar, e o PROCON vai colocar isso na programação da fiscalização. Aí a fiscalização indo, encontrando, é feita uma autuação e o processo segue também. Todos os 2 caminhos podem chegar a uma sanção. Doutor Cássio, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Nosso programa está chegando ao final, infelizmente. O senhor já é o nosso convidado permanente para muitas outras vindas aqui no nosso Fala Baixada, com seu jeito esclarecedor
de explicar cada vez mais o Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse momento, eu coloco nossas câmeras inteiramente à sua disposição, viu? Ô, Mauro, eu queria agradecer mais uma vez, né, em nome do PROCON, em nome de estar esclarecendo, dando dicas para o consumidor e para os fornecedores também, nesse momento. Agradeço também em nome da minha equipe. Eu acho que se não fosse a minha equipe, a gente não ia conseguir atingir os resultados e fazer o PROCON crescer. Oriento que todos os consumidores procurem as redes sociais do PROCON. Ali tem muita orientação, muitas cartilhas, orientação para evitar golpes, pesquisa de preço, né? A gente faz um monitoramento de preço das cestas básicas, de combustíveis, de alimentos, né? Então, eu acho que assim, o PROCON é importante o consumidor entender que ele tem um PROCON à disposição dele. Ele não paga nada para acionar o PROCON, ele não precisa de advogado, ele pode até colocar um advogado para ingressar no PROCON, mas não necessariamente ele precisa de um advogado, entendeu? É super fácil e simples. O PROCON é a primeira porta para o consumidor ter uma solução rápida para o seu problema. Conversei com o Dr. Cássio Coelho, presidente do PROCON RJ. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.